No universo otaku e em outros nichos e meios, vemos muito a questão das críticas sobre determinadas obras. Por exemplo, que tal obra ou anime é ruim ou outra é boa, ou uma é uma porcaria ou ótima, sendo que as obras, ou especificamente falando dos animes, são bons, ótimos, ruins ou péssimos, dependendo do gosto de cada pessoa. Como eu vejo, por exemplo, várias pessoas dizendo que tal anime é ruim, como se isso fosse um gosto universal ou uma verdade absoluta, mas não passa de uma opinião subjetiva. Então, como deu para perceber, no vídeo de hoje vamos falar sobre gostos e subjetividades de animes e séries, ok? Então, vem com a gente, se inscreve no canal, deixa seu like, curte, comente, compartilha e vamos falar sobre gostos e subjetividades. Essa temática dos gostos e subjetividades, daí surge bastante confusão e conflitos entre pessoas por questões baseadas no gosto pessoal. Por exemplo, vemos muito isso hoje em dia na internet. Se eu fizer, por exemplo, uma pergunta, qual desses dois animes é melhor? Por exemplo, Nanatsu no Taizai ou One Piece, aí um indivíduo responde, abre aspas, que pergunta besta, é óbvio que é One Piece. Nanatsu no Taizai é horrível, como se aquela opinião pessoal dele fosse uma verdade absoluta, sendo que existem opiniões contrárias à dele, e que tanto a opinião dele como a opinião contrária são apenas subjetivas, questão de gosto. Um indivíduo pode achar One Piece muito melhor do que Nanatsu no Taizai, mas nem por isso quer dizer que isto seja uma verdade absoluta, que ele esteja totalmente certo. Há opiniões contrárias a dele, como também alguém pode achar Nanatsu no Taizai bem melhor do que One Piece, e também não quer dizer que seja uma verdade absoluta ou que ele esteja absolutamente errado. É apenas uma subjetividade à opinião da pessoa. Não existe o que está certo ou o que está errado quando a questão é gosto pessoal, subjetividade. Para uma pessoa, Nanatsu no Taizai pode ser melhor que One Piece, e para outra, One Piece pode ser bem melhor, vai depender do gosto e do que cada anime oferece para cada indivíduo, no caso, as expectativas atendidas de um anime. Então, muitas discussões e brigas na internet poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem ciência desse fato da subjetividade. Como, por exemplo, o argumento que determinado anime não tem história e é só lutas, como fazem com o Dragon Ball Z, por exemplo. Mas falar isso seria uma opinião baseada na opinião pessoal ou uma opinião baseada na opinião e conclusão de outros. Ou porque, no caso, quando o roteiro é complexo e refinado, como ocorre com animes, exemplo, Neo Genesis, Evangelion, Fullmetal Alchemist, Death Note, Cowboy Bebop, dizemos que tais animes são cultos racionais, que abordam temas complexos como morte, existencialismo, psicologia emocional, tristeza profunda, niilismo e etc. Embora alguns animes shonen, mesmo abordando temas mais complexos como Hunter x Hunter, por exemplo, que faz críticas e questionamentos sociais, Yu Yu Hakusho, que aborda o comportamento humano na saga Capítulo Negro de maneira mais profunda, até mesmo animes com mais focos em lutas como Dragon Ball aborda também temas maduros, ainda que de maneira superficial. Por exemplo, se notarmos a questão do personagem Vegeta, que faz comparação, está sempre se comparando com Goku. É um tópico que muita gente faz hoje em dia, é a comparação com semelhante, nesse mundo capitalista, onde um está sempre se comparando, querendo ser melhor do que o outro. Então a questão para definir e julgar uma obra se ela é boa ou ruim vai muito de acordo com o gosto pessoal. A diferença entre o objetivo e o subjetivo é muito evidente e prática. O objetivo é um absoluto, que é uma verdade para quem quer que seja e onde quer que seja. O subjetivo é uma particularidade que depende das opiniões pessoais de cada indivíduo. O subjetivo é você preferir uma casquinha de baunilha, quando outra pessoa prefere a de chocolate, enquanto outras pessoas sequer gostam de sorvete. É você preferir hip hop, quando outra pessoa prefere jazz.
enquanto outra pessoa sequer gosta de ouvir música. O subjetivo é, por conseguinte, relativo e depende unicamente da própria pessoa. Então, quando falamos de animes e seus gostos, falamos do subjetivo. Óbvio que existe a crítica. O meu argumento não é anular a crítica, pois ela tem que continuar a prosseguir para analisar as obras. Porém, até a crítica é subjetiva. Um ótimo crítico de filmes ou animes pode elogiar uma obra como perfeita ou ótima e superestimar, e outro crítico, também ótimo crítico, pode literalmente criticar a obra, tudo baseado nas opiniões e gostos pessoais de cada um deles. Como, por exemplo, eu vou lançar uma pergunta aqui no vídeo, mas eu vou responder. Vou perguntar e logo já vou responder. A pergunta é possível julgar um anime ou mangá objetivamente? Ou ainda existem critérios objetivos para se dizer se uma obra do tipo é boa ou ruim, ou é tudo puramente questão de gosto, subjetivo? Agora pense um pouco em relação a este questionamento que eu fiz aqui. Agora a minha resposta. Na minha opinião, a resposta à primeira pergunta é um categórico não. O objetivo implica, a meu ver, em algo fora da dimensão humana, e que por isso qualquer um, em qualquer lugar, quando apresentado as evidências, pode constatar. É objetivo que a gravidade, a força gravitacional existe. É objetivo também que a Terra gira em torno do Sol. É objetivo a existência material de algo, como uma árvore em um parque, mas não é objetivo a pretensa qualidade de qualquer obra de arte. Isso porque os critérios para definir o que faz ou não uma obra de arte são subjetivos e estão em constante mudança. Por exemplo, existem vários animes que boa parte das pessoas dizem que é ruim, e eu particularmente gosto bastante. Como podem ter animes ou personagens que as pessoas admiram, e eu posso não admirar nada demais nesses personagens, mas isso não quer dizer que eu estou certo ou errado, apenas minha opinião subjetiva. Como, por exemplo, alguém pode dizer que a obra Cavaleiro do Zodíaco é ruim, a história é superficial, sem criatividade, mas isso não passa de uma opinião pessoal subjetiva, do mesmo jeito que eu desconsidero e considero Cavaleiro do Zodíaco uma ótima obra, não só por questões de nostalgia e saudosismo, mas de fato acho que tem uma ótima história, ótima ideia, boa criatividade, ótimo enredo, lutas, trilhas sonoras, boa carga dramática, ótimos personagens, ótimos vilões, e a história me prende, mas tudo isso que falei ou afirmei não é uma verdade absoluta, é apenas minha opinião que é subjetiva. Mas, obviamente, eu sei e considero que existem algumas lacunas e erros no roteiro, mas isso não é o suficiente para eu achar o anime ruim, isso na minha humilde opinião. Do mesmo jeito que as pessoas julgam alguns determinados animes como péssimo ou ótimos, esses animes não são de fato absolutamente péssimos ou ótimos, mas apenas uma opinião de uma ou várias pessoas, porém elas divergem. Portanto, concluímos que o gosto de uma obra chega a ser bom ou ruim de acordo com o gosto, se as expectativas de cada indivíduo, se a obra atendeu o que você queria e considera uma obra boa, ou caso contrário, se não for atendido a expectativa, ela é considerada uma obra ruim, mas tudo de maneira subjetiva. Bom, espero ter esclarecido este tema sobre gostos subjetivos e relativos. Desculpem a redundância durante o vídeo, que eu apertei muito nessa tecla do relativismo e do subjetivo, mas foi apenas para deixar mais claro essa questão. Então, terminamos o vídeo para você refletir sobre esse tema e não ter mais por que ficar discutindo ou xingando algumas pessoas que tiver opinião diferente da sua, pois é apenas subjetiva, ou seja, o gosto pessoal de cada pessoa, ok? Então, terminamos por aqui esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, curte, comenta e compartilha e se inscreve no canal para acompanhar a nossa jornada. Até o próximo vídeo.